Boa tarde a todos. Dando continuidade ao estudo. Mais para frente. A fase de recepção. O estabelecimento de laços fluídicos é um dos principais efeitos da fase precedente. Dando sequência, os médiuns psicofônicos, mantendo a atenção e a vontade conjugadas às diretrizes vindas do dirigente, com desejo sincero de serem úteis, atraem como verdadeiros ímãs as entidades em desequilíbrio, já previamente criadas e localizadas no ambiente desobsessivo pela espiritualidade superior, ligadas, em sua maioria, aos pacientes encarnados em tratamento. O impacto vibratório provocado pela oração, como magnetização mental, desenvolvido na fase de emissão, permite a transferência dos espíritos sofredores, levando ao estabelecimento de conjugações vibratórias entre os médios e os desencarnados, através de incorporações rápidas e transitórias, ou de ligações em faixas energéticas próprias, representadas pelo conjunto de emissões fluídicas da corrente eletromagnética. Ocorrendo a incorporação pela ligação dos centros perispirituais dos médiuns aos das entidades em atendimento, como um sutil processo de enxertia neuropsíquica, os espíritos revivem os seus sentidos e os médiuns. Os espíritos revivem os seus sentidos e os médiuns pela corrente nervosa. Passam a registrar os impulsos mentais ou palavras que os sofredores mentalizam. Preste atenção. Preste bastante atenção. Veja só. Quando faz-se o preparo adequado, faz-se a corrente, os médiuns de boa vontade, interligados pela fraternidade entre si, ligando-se obedientemente à direção, inicia-se um processo de magnetismo de atração das entidades preparadas e triadas, que, através desse magnetismo, são atraídas e recebidas através do processo da incorporação rápida ou da aproximação. Alguns não incorporam. E ali acontece a enxertia mental. O médium encarnado e o espírito desencarnado comungam num processo de simbiose energética, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento, as mesmas energias, as mesmas vibrações e as mesmas dores. Todo um processo energético. O médium passa ali a ter uma duplicidade de pessoa, de ser. Ele não perde a sua individualidade, mas ele se confunde entre o que é meu e o que é do espírito. Há uma grande necessidade do médium não fazer essas perguntas e nem questionar, porque se ele for questionar, ele perde esse momento e também a ligação com o dirigente. Agora, olha a parte preocupante. Se o espírito traz uma enxertia mental e o médium tem alguma energia negativa contra outro médium, o que esses espíritos vai fazer com o médium que o recebe? Enxertar aquilo que ele quer contra o outro médium que está sentado dentro da corrente. Aproveitam esses estágios para fazer obsessão entre os trabalhadores.
Já vi acontecer isso centenas e milhares de vezes. Recentemente, nessas últimas semanas, dentro da nossa própria sala. É uma preocupação imensa. Por isso, a hora que nós iniciamos essa mensagem de hoje, nós falamos do amor e da boa vontade. Se nós não tivermos o amor recíproco, o respeito recíproco, nós seremos obsessores, nós seremos o ponto das trevas dentro do trabalho de Jesus Cristo. E dos maiores alvos deste processo é quem? A direção. Vocês estão compreendendo? Agora você imagina a força que um espírito desse conhecedor, porque a hora que um espírito arrisca fazer isso, é permitido pela espiritualidade, ele faz igual aqueles kamikazes japoneses. Porque a hora que ele vai fazer isso, pode e acontece em 99,99% dele arrepender-se e não voltar mais para as trevas. Mas ele deixa a carga energética que ele trouxe das trevas. Depois que ele solta essa carga energética, é que ele cai em si, vai ler aí agorinha, porque tira o hipnotismo, o magnetismo perverso que os magnetizadores das trevas colocaram sobre ele e colocaram ele como kamikaze espiritual. Estão entendendo aí? Mas fica essa enxertia mental, e que se o médium ali não fez todos os deveres de casa que antecedeu este momento da recepção, a meditação, a expulsão, a introspecção, o recebimento das forças energéticas, telúricas e tal, e se ele não tem no coração a boa vontade aliada àquilo que nós chamamos amor, mas é o princípio do amor, porque amor nós não sabemos o que é. Ele vai ser esse instrumento, é inevitável, porque a hora que um espírito desse traz a enxertia, ele não traz, grande parte dos espíritos não trazem o amor em seus corações, eles trazem o conflito, a confusão, o ódio, a raiva. E muitos não vêm porque querem. Vêm porque um escravo deles o trouxe, porque fez um pedido a Jesus através de um auxílio espiritual, um tratamento, de uma rogativa, ou de um familiar, como nós temos visto muito nessas últimas 3 semanas. Uma multidão de familiares desencarnados sendo sendo auxiliados ou pedindo para auxiliar seus encarnados e desencarnados. Então é uma luta invisível, mas que manifesta-se no corpo físico. E cria ali enfermidade, doença, se os médiums estiverem desavisados neste processo do grupo mediúnico. Cria ali obsessões. Eu lembro, naquela época, dos nossos irmãos que ainda estavam aqui,
Quando terminava a corrente, eles mentiam o que eu estava sentindo. Tudo aquilo era mentira, não estava sentindo nada daquilo. Eles combinavam entre si. Eu vi o Geraldo assim, eu vi o Geraldo assado. O tempo vai responder, meu filho, mas logo, logo eu vou podar essa árvore aí, porque é árvore seca. A árvore seca você tem que tirar e jogar no mato, ou queimar. Foi só questão de tempo. Está compreendendo isso? Não existe mentira para energia. Não existe. Eu vejo a energia sair de um médio e ir para o outro. Aí o outro passa mal. Larga de atender, passa mal e temos que trabalhar. Eu falo, vou dar mais uma oportunidade. Vamos ver se isso vai repetir. E aí nós fazemos as avaliações falando de todos esses aspectos. Alguns ficam com raiva de mim, falam, está falando especificamente para mim. Pode ser, porque se ele estiver fazendo, eu estou falando especificamente para ele. Se ele fez, eu estou falando. Mas é o Evangelho, é o trabalho. Ao invés de coroar de vergonha, dizer, meu pai, fui aceito num trabalho, numa casa onde um ser humano chamado por Deus, porque eu não preciso de idolatria, de nada, mas eu fui chamado por Deus. Se um espírito montou na minha moto e me chamou, então quem mandou ele? Não foi o capeta, foi? Ele não ia mandar um espírito para mim doar minha vida, meu patrimônio, minha saúde, minha beleza, né? Formosura toda, o resto da minha vida, sendo chamado pelos espíritos das trevas para fazer o bem e a caridade. Então eu tenho consciência disso. Eu fui chamado por Deus. Então aquele que assim pratica está atacando Deus. Na casa santa, que vive o Evangelho de amor. Então é muito sério isso aí. Ó. Eu gostaria que você começasse de novo e lesse de novo, para que cada um grave, entenda essa verdade. Não sou eu que estou falando. Eu estou explicando o que o Maurício Crispim falou, e eu falo isso há 25 anos. Eu entendo isso aí, vivo isso aí. Tá? Fase de recepção. O estabelecimento de laços fluídicos é um dos principais efeitos da fase precedente. Dando sequência, os médiuns psicofônicos, mantendo a atenção e a vontade conjugadas às diretrizes vindas do dirigente, com desejo sincero de serem úteis, atraem como verdadeiros ímãs as entidades em desequilíbrio, já previamente triadas e localizadas no ambiente desobsessivo pela espiritualidade superior, ligadas, em sua maioria, aos pacientes encarnados em tratamento. O impacto vibratório provocado pela oração como magnetização mental, desenvolvido pela fase de emissão, permite a transferência dos espíritos sofredores, levando ao estabelecimento de conjugações vibratórias entre os médiuns e os desencarnados, através de incorporações rápidas e transitórias, ou de ligações em faixas energéticas próprias, representadas pelo conjunto... Ou em ligações de faixas energéticas próprias. Entendeu aí o que eu quis dizer? E a maioria dos espíritos são atraídos pelos irmãos que pedem tratamento. Mas são todos? Não. Então, alguns são atraídos pela vibração energética própria, pessoal, de cada medianeiro. Estão entendendo aí a gravidade? A seriedade? Representadas pelo conjunto de emissões fluídicas da corrente eletromagnética, ocorrendo a incorporação pela ligação dos centros perispirituais dos médiuns ou das entidades em atendimento, como um sutil processo de enxertia neuropsíquica, os espíritos revivem os seus sentidos e os médiuns, pela corrente nervosa. Passam a registrar os impulsos mentais ou palavras que os sofredores mentalizam. Graças a esse processo,
Podem os medianeiros realizar magnetização mental ou doutrinação dos desencarnados, pelo pensamento, emitindo vibrações iguais e contrárias às intenções, sensações e desejos dos espíritos percebidos em seu nascedouro. Este conjunto de ações é corroborado pela espiritualidade superior, seja pelo passe ou pela emissão de imagens através de aparelhos. Imagens estas que, na maioria das vezes, são refletidas pelo manancial fluídico da cadeia magnética, à semelhança de um grande condensador ectoplasmático. Como resultado, haverá a destruição de clichês mentais degradantes e a drenagem da matéria mental fulminatória do campo psíquico dos espíritos, como consequente alteração de suas vibrações e peso específico dos perispíritos, permitindo-lhes a visão panorâmica, a identificação de entes queridos presentes, o sono reparador, etc. Dá o sono, vê família ali, que ele não via por causa do processo vibratório, a corrente magnética, aparelhos chamados psicotrons, que emite imagens para que esses espíritos possam enxergar, assim como essas imagens de terceira dimensão holográfica que nós temos. Os espíritos saem de um padrão vibratório, os médiuns dividem com eles, o médium equilibrado, né, estruturado, ali harmonizado, que não está vagando pelas linhas dos horizontes, né, do campo psíquico dele ou do espírito, que está consciente do que o dirigente está falando. Ele vai trabalhando num sentido inverso àquilo que o espírito está sentindo, e ali quebra todos os clichês mentais, e o espírito acorda como se fosse de um transe que pode ter aí centenas de anos, muitas vezes, concedendo àquele espírito a realidade da sua situação. Alguns choques energéticos são tão intensos que os espíritos dormem. Aí alguns médios bocejam, é normal, é natural. O espírito dorme. Quando ele dorme, a espiritualidade já acolhe ele e põe em uma padiola, em uma maca, e direciona para as esferas ali que se assemelham à necessidade do tratamento. A coisa é magnífica. Nós fazemos quase nada, nós não fazemos quase nada. Em seguida, poderão ser retiradas do circuito mediúnico e encaminhadas aos postos, colônias, ambientes do grupo espírita, para a continuidade do tratamento. Alguns ficam aqui, outros, colônias. Na nossa casa, vira e mexe, paira uma colônia transitória, e esses espíritos que são socorridos, eles são levados para essa colônia transitória. Tem vezes que ela já aconteceu de ficar 3 semanas sobre nossa casa. Quando ampliamos os trabalhos mediúnicos naquelas épocas das pandemias e tal, e tantas outras. E tenho certeza que no último trabalho mediúnico desse ano, possivelmente, se nós tivermos fator energético merecedor, vai pairar novamente, não é? Aí é onde é feito um tratamento, sabe, de multidões, de milhares e milhares de espíritos. Depende de quem? Da área mediúnica. Nós médiums, se não houver amor ao trabalho, à causa, à casa, a Cristo, não tem tratamento. Vai ter só reunião. E alguns espíritos de formas obsessivas que assemelham ao processo da vontade, do pensamento e do sentimento, da vibração de cada um, vem ali
entram em simbiose e cada um seu rumo. As expressões passe e siga, ditas pelo dirigente, funcionam como verdadeiros interruptores do circuito magnético. Individualmente, médio por médio, ou coletivamente, a corrente como um todo, fechando ou abrindo o circuito para indicar ou direcionar a atenção e a vontade dos médios para os objetivos propostos. O pensamento constante de aceitação ou adesão entre as personalidades mediúnicas e os sofredores, que permite o fluxo contínuo de energia e troca de valores mentais, será mantido no estreito intervalo indicado pelo dirigente. A destruição de formas, pensamentos, drenagem da matéria mental fulminatória e eliminação de bacilos psíquicos ocorre também em relação aos encarnados pelas vibrações emitidas nas fases de emissão, pela assistência dos médiuns passistas que atuam sobre os pacientes, pela colaboração dos servidores da atividade de vibração e pela retirada das entidades obsessoras ou obsediadas. Tanto no início quanto no final, as passagens referentes à fase de recepção devem ser dirigidas em favor dos próprios médiuns psicofônicos e ambientes do grupo. Consequentemente, os desencarnados a serem beneficiados serão aqueles que se ligam ou influenciam mais diretamente os médiuns ou a casa espírita. Por essa razão, graças às várias atitudes semelhantes realizadas nas outras fases, é que temos afirmado ser o trabalho de desobsessão por corrente magnética também um processo de prevenção e tratamento de possíveis obsessões que estejam ocorrendo ou possam vir a ocorrer com os servidores da instituição. Lê esse pedacinho, volta um pouquinho, Alice. Olha o que nós estamos falando aqui. Uma das partes de tratamento são daqueles que influenciam a casa espírita e obsediam a casa espírita, que obsediam e atacam o grupo espírita. Então, se o médium, na hora que ele recebe aquele espírito que obsedia a casa espírita, mas ele é um instrumento de ataque e obsessão ao outro, o que ele faz? Apenas ele serve de ponte para o espírito, dando a condição a esses espíritos da energia ectoplasmática que eles precisam para poder atacar o outro. Atacar a direção. Está compreendendo isso? Leia, por favor. Tanto no início quanto no final, as passagens referentes à fase de recepção devem ser dirigidas em favor dos próprios médiuns psicofônicos e ambientes do grupo. Consequentemente, os desencarnados a serem beneficiados serão aqueles que se ligam ou influenciam mais diretamente os médiuns ou a casa espírita. Se ligam ou influenciam os médiuns da casa espírita. Por essa razão, graças às várias atitudes semelhantes realizadas nas outras fases, é que temos afirmado ser o trabalho de desobsessão por corrente magnética também um processo de prevenção e tratamento de possíveis obsessões que estejam ocorrendo ou possam vir a ocorrer com os servidores da instituição. Mas se o médium não aceitar e não quiser, esse tratamento não tem finalidade nem função. Aí sobra só uma coisa. Ou o dirigente tem coragem de afastar o médium, tirar de dentro da sala, ou o tempo vai fazer o quê? Vai adoecer o médium. Vai levar um tombo, vai quebrar uma perna, vai engravidar, o filho adoece, o pai adoece, a mãe adoece, o marido adoece, não tem como ele vir. Pronto. E antes que isso aconteça com o médico, porque a maioria de dirigentes que eu conheço não faz isso, ele fala assim, não deixa que o mal vai consertar ele, o tempo. Eu prefiro retirar, para não ser ali também conivente com o mal que pode acontecer com aquela pessoa no futuro, apesar que o dirigente não tem nada a ver com isso, apesar que o dirigente ele está só apanhando, né? Está compreendendo? Vocês estão vendo o tamanho da importância
da sinceridade, da fraternidade entre nós. Sabe, existem falantes. Poxa, vai lá ler, aconteceu na Casa Espírita. A cabeça de um dirigente é valiosíssima. Valiosíssima no mundo das trevas. Uma casa espírita, um grupo espírita é valiosíssimo. Adentrar dentro das cercanias de uma casa espírita e obsediá-la, isso dá um know-how energético de fama para o espírito obsessor tremendo no mundo das trevas. Sabe, nós estamos lidando com forças malignas e, sabe, perversas. E agora a coisa, antigamente falava assim, até podem encontrar em muitos livros, fala assim, ó, o mal desiste fácil. Até eles aprenderem que não pode desistir. São persistentes. O mal agora não desiste. Só tem uma coisa para barrar o mal, quando é descoberto. Mas quando é descoberto, o mal ainda mente. Ele é ardiloso. Ele mente olhando firmemente dentro do teu olho. Ele inventa, ele falseia, ele quer convencer. Só que nesse processo energético, a espiritualidade também aumentou a percepção da direção dos trabalhos mediúnicos. Aí o dirigente, a direção mediúnica, não acredita, não precisa fiar em palavras. Ele vai fiar-se no processo energético da percepção que ele teve. E aí ou ele toma a iniciativa, ou aguarda o médium estrumbicar. Só que se ele aguardar o médium estrumbicar, o médium vai fazer muito mal à casa espírita. Vai fazer muito mal. Pode até ocasionar ali alguns processos de acidentes mais sérios, como no caso da nossa casa, que nós somos muito íntimos, muito próximos, que nós temos contato quase diários, que convive comigo, que come na minha casa, que adentra na minha casa, senta junto comigo, tomamos café junto, pegamos um no outro, aí a situação fica muito mais grave. Muito mais grave. Porque se pegar outro dirigente que entra ali, não cumprimenta ninguém, entra pela porta do fundo, alguns aí que devem ter visto, participou de outras casas aí, devem ter visto isso. Muitas vezes nem viu o dirigente da casa espírita. Não é? Aí ele entra, vai lá pelo fundo, inicia a prece e tal, depois sai, não dá boa noite. Boa noite quando chega e boa noite, parecendo eu com minha sogra. Compreende isso? Então, determinada época, quando eu vendo um trabalho mediúnico, eu vi 2 espíritos do terreiro atrás de um médium. Eu falei assim, mas o que esses 2 estão fazendo aqui? Está aparecendo a mulher da mãozinha. Aí eu, não é possível, esse foi lá no terreiro, não tem lógica. E terminou os trabalhos, fui conversar com a pessoa, não, tá. Aí depois disse, não, eu foi lá no Dr. Vilmar, né? Aquele centro que tem lá em Merópolis, né? Aí, tá. Aí o senhor foi doença, porque assim entendi isso, mas o senhor foi lá naquele outro centro que tem em frente do Dr. Vilmar? Ele disse que o negócio que eu tinha era só para dar uma ida lá, mas eu só passei lá, não fui não. Tá? Pois é, você trouxe 2 entidades das trevas que ficou atrás do senhor aqui, ó. Tira, foi. Se eu não tivesse falado categoricamente, eu não tinha falado. Afasta da corrente. Aí fica com ódio da direção. Fica com ódio da direção, porque a direção afastou da corrente. Mas não fica com ódio, porque ele estava fazendo, que foi num terreiro de macumba, num terreiro onde faz trabalhos. Não fica com raiva disso, não. Traz 2 entidades daquelas, e que fica postado atrás do companheiro. Por que a espiritualidade permite?
Porque é de direito de livre-arbítrio, onde a gente for convidado, a gente entrar. Vai lá no Mensageiro de André Luiz, que vai sair o filme aí, já saiu o filme, né? Vai lá. Aqueles espíritos entrou lá naquela colônia? Não, mas a hora que a mulher deixou eles entrar, eles entraram? Sim. Quem convenceu? André Luiz. André Luiz convenceu ela a permitir eles entrarem. E ela falou assim, ó, vou permitir como um estudo para os encarnados. Né? E eles adentrou e o que fizeram? Quase destruíram a colônia. Tiveram que tiveram que revidar através de quê? Flechas, lanças de choques, até serem colocados para fora. Nenhum mudou de ideia. Estão compreendendo a seriedade de um trabalho mediúnico? Estão compreendendo a seriedade que é fazer parte de um grupo mediúnico? E nós atendemos centenas de milhares de espíritos, inclusive nossa família. Seus familiares, meus familiares. Explicando a fase de recepção. Dada a importância da fase de recepção, vamos separar por tópicos cada uma de suas etapas, desenvolvendo-as com textos pertencentes ao acervo doutrinário, buscando confirmar e esclarecer melhor as colocações anteriores. Transferência e recepção de entidades depravadas ou sofredoras. O círculo de oração projeta o impacto de energias balsâmicas e construtivas sobre perseguidores e perseguidos, que se conjugam na provação expiatória, e a incorporação medianímica efetua a transferência das entidades depravadas ou sofredoras, desalojando-as do ambiente ou do corpo de suas vítimas e fixando-as, a prazo curto, na organização fisiopsíquica dos médiuns de boa vontade, para entendimento de acerto de pontos de vista em favor da recuperação dos enfermos, com a cessação da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento. É a narração do livro do Espírito Francisco de Menezes Dias da Cruz, Instruções Psicofônicas. Os pontos de contato e de pequenas diferenças são: 1. O impacto de energias balsâmicas e construtivas projetadas sobre os perseguidores e perseguidos, que efetua a transferência das entidades, permitindo as incorporações mediúnicas, é efetuado na desobsessão por corrente magnética na fase de emissão, quando se estabelece as ligações fluídicas entre os médios psicofônicos e os sofredores, através da prece como magnetização mental. 2. O desalojar das entidades do ambiente ou dos corpos de suas vítimas que ocorre na desobsessão por corrente eletromagnética, causado pelos efeitos vibratórios das fases de emissão e recepção, é extremamente facilitado pelos servidores da Pátria Maior, que desde os trabalhos de triagem ou conversação fraterna, iniciam tratamentos e cuidados, abençoando encarnados e desencarnados, quebrando laços, preparando, adequando e favorecendo a sintonia entre os médiuns e os sofredores. 3. O prazo de fixação das entidades na organização fisiopsíquica dos médiuns de boa vontade é, na desobsessão por corrente magnética, ainda mais curto, devido ao processo de atendimento ser todo mental. Cabe-nos ainda ressaltar que as ligações ou fixações poderão ocorrer tanto em relação aos médiuns como à cadeia eletromagnética, em suas diversas faixas fluídicas. 4. O acerto de pontos de vista em favor da recuperação dos enfermos, como a cessação da discórdia, do desequilíbrio e do sofrimento, efetua-se na corrente magnética desobsessiva, ou não pela palavra, mas pela ação fluídica e a doutrinação mental, imagens, pensamentos formulados pelos médiuns e mentores, favorecendo perseguidores e perseguidos, encarnados ou desencarnados. Olha, compreende aí?
não é por palavras, mas é pela energia. É a emissão dos fatores energéticos de médium, direção e dos espíritos auxiliares, que fazem ali a conexão, o auxílio e o resultado desse trabalho mediúnico. Os médiuns como imãs. Voltando ao livro Nos Domínios da Mediunidade, em seu capítulo 9, veremos uma descrição do momento de uma incorporação realizada através de uma médium em transe sonâmbulico. Guardadas as proporções, finalidades e nível de consciência, o fenômeno se assemelha profundamente com a etapa de atração desenvolvida no início da fase de recepção. Um dos principais pontos de diferença é que na corrente magnética desobsessiva, a atração será muito mais vigorosa, porque a corrente funciona como um conjunto de ímãs, médios ou mento-eletroímãs. A média desvencilhou-se do corpo físico como alguém que se entregava a sono profundo e conduziu consigo a áurea brilhante de que se coroava. Clementino não teve necessidade de socorrê-la. Parecia afeita àquele gênero de tarefa. Ainda assim, o condutor do grupo amparou-a, solícito. A nobre senhora fixou o desesperado visitante como manifesta simpatia e abriu-lhe os braços, auxiliando-o a senhorear o veículo físico, então em sombra, qual se for atraído por vigoroso imã. O sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium, colocando-se a ela instintivamente. Isso aí é a incorporação, né? Então, assim, a corrente, ela pode fazer o trabalho na incorporação individual ou no processo energético coletivo da corrente. Algumas entidades necessitam de uma incorporação individual. Ela precisa ali de um fator individual para quebrar aqueles clichês mentais que existem, que determinado médium já foi conectado àquela entidade desde o dia da triagem, da conversa fraterna, e que iniciou aquele processo de tratamento que culmina na corrente magnética. O sutil processo de enxertia neuropsíquica. No capítulo 6 do livro citado no item anterior, o autor espiritual mostra a incorporação de um espírito vampirizador, assistido por uma médium de nome Eugênia. Notamos que Eugênia, alma, afastou-se do corpo, mantendo-se junto dele à distância de alguns centímetros, enquanto que, amparado pelos amigos que o assistiam, o visitante sentava-se rente, inclinando sobre o equipamento mediúnico, ao qual se justapunha a maneira de alguém debruçar-se numa janela. Ante o quadro, recordei as operações do mundo vegetal, em que uma planta se desenvolve à custa de outra, e compreendi que aquela associação poderia ser comparada a sutil processo de enxertia neuropsíquica. Na corrente magnética desobsessiva, o afastamento do espírito do médium em relação ao seu corpo poderá ser ainda menor, pois não havendo a necessidade de transmissão de mensagens ou formulações verbais por parte dos sofredores. As ligações pelos centros perispirituais e a consequente justaposição ao equipamento mediúnico não necessitará de ser total, completa ou absolutamente afim. Porém, o processo sutil de enxertia neuropsíquica na corrente é bem maior, porque a abundância de fluidos ou raios emitidos e em circulação, particularmente vitais, é enorme. Quando o espírito vem fazer essa enxertia, nessa individualidade, ele faz assim. Ele deita assim, em cima do espírito, assim. Entra dentro dele. Aí ele comanda tudo. Então entra, justapõe cabeça, tronco, o tronco encefálico, toda a cabeça, todo o sistema nervoso, coluna, medula, e ali cria-se
Então, essa simbiose entre o médium e o espírito. Você que quer, não? O controle é a capacidade de percepção por parte dos médiuns dos impulsos mentais dos sofredores em atendimento. Continuemos com André Luiz nos domínios da mediunidade. Embora senhoreando de forças de Eugênia, o hóspede enfermo do nosso plano permanece controlado por ela, a quem se emana pela corrente nervosa, através da qual estará nossa irmã informada de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer. Aí vem a hora do médium controlar o espírito. Entendeu aí? Uhum. Então, o médium, ele sente tudo que o espírito está sentindo, mas ele não pode fazer o que o espírito quer. Porque quem é que vai comandar? Quem é que vai ajudar quem ali? Não é o espírito que veio para comandar, é o médium que vai ajudar o espírito. Então não é o doente que chega no médico e fala que o que o médico tem que fazer. Fala, doutor, não quero tomar injeção, não quero tomar soro, não quero tomar remédio, eu quero uma balinha aí uma balinha de menta, tá? Beleza? É isso assim? Não. Então, o médium, ele é o médico da alma. Ele que tem que quebrar ali a vontade do espírito. Porque o espírito chega com vontade de gritar, xingar, de fazer arruaça ou de fazer outra situação vexatória. Né? Então, o médium tem ali um prazo de 30 segundos, mais ou menos, para poder começar a dominar. E ele domina. Se ele conseguir dominar em 30 segundos, 3 minutos, o espírito perde as energias, auxiliado pelos passistas. Porque aí, no caso da incorporação, ali, quando o dirigente permite ele a fala, o médium está ali conectado com a entidade, está sentindo ele filtra o pensamento dele. Então, ele, na desarmonia dele, de querer xingar e falar, e atacar, ele não passa para frente. Mas aí ele fala, ele transmite, com certeza depois se filtra. Só o que for necessário. É o que é necessário. Ele passa a informação de que daquilo que ele está com o espírito, ele está sentindo, mas de uma forma mais branda. Sim, não, porque primeira coisa ele vai atacar. Ele não vê o que é isso, ele não quer vir. Primeira coisa, geralmente nesses processos de desobsessão é espírito de baixo escalão. Então ele vai atacar. O médium não ataca. Aí, quando ele fala assim, ele quer xingar, o médium segura. Então quer dizer que o médium tem mais força do que a entidade. Aí, nesse caso, a entidade fica mais revoltada ainda no primeiro momento? No primeiro momento, sim. Aí é a hora que ela começa a fazer movimentos involuntários ao médium. Aí o médium cede que o espírito acoplou, mas aí segura. Aí o espírito tenta, mas aí segurou. Geralmente o médium pode mentalizar na hora ali como se o espírito tivesse amarrado, ou segura. Pronto, o espírito está amarrado, ele não solta as mãos daqui. Ó. O espírito pensa, eu estou amarrado. Não está, mas ele está. Entendeu? No caso, na fala, ele acontece a mesma coisa. Mesma coisa. Quem fala que ataca, Sim, ele vai falar, vai atacar. O que o espírito vai falar, gente? Por isso nós não permitimos. O que ele vai falar? Ele vai fazer ameaça, ele vai colocar coisa na cabeça de médium. O que ele vai falar? Se você recebe um espírito zombeteiro, o que ele vai falar no grupo? Ele vai colocar um contra o outro. Ué, é uma coisa mais simples do mundo. Então aí o médium segura e não. Aí naquele momento, cada vez que o espírito manda um comando e o médium não obedece, e o médium fala assim, não, você está aqui no nome de Jesus Cristo, acabou. E aí o médium escutando a prece, né, a nossa, que é a leitura de um evangelho, uma prece, ali uma conversa fraterna, e liga na conversa fraterna, e na conversa, no diálogo íntimo,
Transforma. Em 3 minutos o espírito transforma pela irradiação energética e tira os clichês. Muda tudo. E nesse mudar tudo, o médium cria uma força descomunal para a vida lá fora. Para a vida lá fora. É um processo evolutivo de autodomínio de si mesmo. É o comando de si mesmo, de seus pensamentos, sentimentos e emoções. Isso chama evolução. Para de ser joguete na mão dos outros. Deixa de ter baixa estima. Começa a ter personalidade firme. Tem controle das suas emoções, das suas palavras, dos seus pensamentos. Por isso a dificuldade do médium psicofônico. O médium psicofônico, ele gosta de xingar. O médium psicofônico gosta de falar mal dos outros, que chega a coça a garganta. Ele tem que falar, ele tem que dar notícia ruim. Se ele não dá, chega dói aqui, arga. E as trevas abraçou isso com informações cada vez piores. Abre todos os meios de comunicação, você vê alguma coisa positiva, é raro. Para fomentar essa ligação dos médicos psicofônicos. A ligação com espíritos zambeteiros. Para a hora que for atender, não atendeu, para nós dois é mano, irmão, não vamos atender não, vamos só fazer figurinha aqui nós dois, então faz que atende, eu faço que estou sendo atendido, e nós dois, cada um vai para um lado, de boa. É o que está mais acontecendo em todas as casas religiosas, nos grupos mediúnicos, gente. Aí começa a inventar o quê? Fórmulas desobsessivas, né? Está lotado isso. Formas de desobsessões. Aí vamos fazer a cabala, vamos fazer a apometria, vamos fazer o xamã, vamos fazer não sei o quê. Aí tem, sei lá, tem nome aí que eu já nem sei mais o que está acontecendo. Não existem, eu não acredito e não existem outras formas desobsessivas a não ser incorporação individual, o passo, conversa fraterna, a corrente magnética. Fora disso, meu filho, não sei. O tempo fala o resultado. Mas Eugênia comanda firme as rédeas da própria vontade, agindo qual fosse enfermeira, concordando com os caprichos de um doente, no objetivo de auxiliá-lo. Pela corrente nervosa, conhecer-lhe as palavras na formação, apreciando-as previamente, de vez que os impulsos mentais dele lhe percutem sobre os pensamentos como verdadeiras marteladas. Compreendeu aí? Primeiro ela deixa como se fosse uma criança birrenta. Entendeu aí que falou? Primeiro ela deixa. Por quê? Para assimilar o espírito no corpo dela. Mas ela permite mais com o comando da vontade. Porque antes do espírito fazer ou falar, naqueles nanosegundos, né? O médium sabe o que o espírito vai fazer. Tem a percepção do que o espírito vai fazer. Então ele tem ali alguns milésimos de segundo para não fazer. É só não fazer. E aí domina o espírito. Entende? Pode ser qualquer espírito da face da terra. Porque isso é a lei de Deus. É a lei de Deus. O domínio da sua vontade é só você é soberano. Deus entra na nossa vontade? Não. Nem Deus entra. Nós somos soberanos, nós somos deuses. Nós somos soberanos na vontade. Entende aí? Você ia falar alguma coisa? Qualquer espírito. Tem muitos médicos, nós fomos atender na casa de fulano, mas lá tinha um espírito que não veio. Por que não veio? Porque você não chamou ele. Como que chama?
vamos embora. Acabou, filho. Aquelas incorporações de algumas são misticismo. Aquela que fazia tratamento aqui, alguns começam como quer, outros realmente obsediados mesmo, mas alguns teatro. Aquela que veio aqui, ela fazia esse teatro. Aí ela começou a querer fazer isso aqui, eu chamei ela em particular e falei assim, olha, você sabe que você não está incorporando, para de fazer isso, é um misticismo, tá? Ela incorporou mais? Nunca mais. Então, aí ela caía teatral. Ela nunca batia nada no chão. Sempre ela caía, o braço primeiro ia para ela cair a cabeça em cima. Não precisava nem ser médio de dente. Mas é claro que a gente vê o fator energético. Né? Era ali, era só passar ali. Ela queria cair nos meus braços, né? Só voltar a bolinha. Vê onde dá para encerrar e parar. Esse finalzinho aqui. Estando o médio pela corrente nervosa, controlando o hóspede enfermo e sendo informado de todas as palavras que ele mentalize e pretenda dizer, nada mais natural que ele igualmente venha a ser o doutrinador do comunicante, através de vibrações iguais e contrárias que, ele penetrando, possam mudar a sua onda mental, permitindo o socorro efetivo. É que os denominamos de doutrinação mental. É rápida e dinâmica, por ser o pensamento e não a palavra o recurso empregado. O controle mediúnico nas ações da corrente desobsessiva é ainda maior, porque o médium, comandando firmemente as rédeas da própria vontade, pode perfeitamente frustrar as expressões vindas das entidades em atendimento, como durante as passagens. Os sofredores recebem um choque vibratório e fluídico, gerados pela natureza dos raios ou partículas em emissões presentes na corrente. É compreensível que ocorra uma reação igual e contrária, que será manifestada por movimentos rápidos ou outras reações sensitivas por parte dos médiuns psicofônicos, variáveis de médium a médium, conforme a sensibilidade mediúnica. Nada que fuja às linhas da lógica e à respeitabilidade e harmonia do ambiente. Como nos impulsos mentais, os espíritos percutem sobre pensamentos dos medianeiros, como verdadeiras marteladas. O médium pode não só frustrar qualquer abuso, mas também agir de forma semelhante, influenciando-o positivamente a entidade, sendo-lhe útil, elevando-lhe o nível vibratório, controlando-a pela vontade, porque os sofredores lhes são moral e mentalmente inferiores. A maioria dos médiuns que participam dos trabalhos desobsessivos por corrente magnética são portadores da psicofonia consciente, na qual foi estruturada e metodologia de atuação. No entanto, não existem diferenças muito acentuadas em relação aos psicofônicos sonâmbulicos, principalmente levando-se em consideração que não há necessidade de um transe mais profundo ou um afastamento maior da alma ou espírito do médium em relação ao seu corpo físico. E mesmo quando este ocorrer, não nos esqueçamos de que o médium nessa condição é um instrumento passivo no exterior, mas ativo nas profundezas do ser, controlando o comunicante pelas qualidades morais positivas, atingindo assim, por vias de semelhantes, os mesmos propósitos ou finalidades da cadeia desobsessiva. O que é que faz um médium ter controle sobre o espírito, qualquer que seja o grau destes espíritos da inferioridade? Suas atitudes, Não. Nós falamos, nós começamos. O Evangelho. É o amor, gente. O amor é a condição moral. Agora, se o médium está com uma condição amoral,
ou imoral. No processo do convívio não existe fraternidade. Qual é a força de amor que ele tem ao receber um espírito e influenciar o espírito que está na mesma condição e intenção que ele está? Nenhuma. Se eu tenho dentro do meu coração, do meu sentimento, a intenção de fazer o mal à Carla, mas eu não demonstro nada disso. Aí nós sentamos num trabalho mediúnico. Eu incorporo um espírito, nós estamos num trabalho, eu incorporo um espírito que tem a mesma condição de maldade com outra pessoa qualquer. Não é com ela não, mas acasala-se com a minha perversa intenção. Eu vou ter domínio sobre ele? Não, ele vai fazer o quê? A primeira coisa que ele vai fazer em mim é o quê? Alimentar a raiva que eu tenho dela. Porque ao alimentar a raiva que eu tenho dela, o que ele está fazendo comigo? Tendo poder, domínio. E ao ter esse domínio comigo aqui dentro, e aí? Acabou aqui? Esse domínio vai para onde? Para a vida. Se aqui aconteceu dentro de um trabalho mediúnico, imagina o que acontece do portão para lá. Como que esse médium vai fazer dentro da sua casa? Ele vai gritar, vai quebrar trem, vai xingar, vai esbravejar, vai ameaçar, vai bater, vai fazer tudo. Nós não podemos descuidar da fraternidade em nosso coração. Lá tem alguns cômodos. E o Espírito vai e abre a porta de um cômodo lá e entra dentro e passa a ser o determinante na nossa vida, como ali a força do nosso sistema nervoso, que coordena todas as nossas ações. Isso é sutil. Quantos médiuns nós vemos cair depois de 20 anos, 25 anos de mediunidade, 30 anos de espiritismo? Por quê? Porque chega uma hora que ele vai permitindo ficar melindrado, com raiva. Nós temos que entender que a essência do encontro com Cristo em todas as áreas é o amor. Se não praticarmos a caridade e a fraternidade, a coisa vai desandar na sua individualidade, mas primeiro vai atacar o coletivo. E o fim de vida é sofrido. Não sofrido da dor e sofrimento, porque Francisco de Assis sofreu, né? Mas ele sofreu para alçar a luz, né? E a dor e o sofrimento para poder barrar o mal. O que vai acontecer? Vai fomentar ele, levar ele para a profundeza das trevas. É tudo o que as trevas querem. Por quê? Porque elas não querem a regeneração. Então, um médium falido são milhares de espíritos falidos, não atendidos. Não atendidos. Quantos espíritos são atendidos nessa casa? Há 20 anos atrás, quantos são? Centenas de milhares, não é? Então eles não tentam fazer falir a direção para que não atenda mais? É o processo natural. É uma lógica natural. É muito importante que a gente não esqueça disso. E é muito importante que a gente seja sincero com nossos sentimentos e emoções e na relação entre nós. Olha, estou começando a sentir um mal-estar com fulano, o que eu posso fazer e tal. Olha, e eles fomentam tantas picuinhas. É uma palavra, é uma brincadeira, é um diálogo, é um toque de mão, é uma coisa que a pessoa fica com raiva. Ali já está a ligação. Armazenada o trabalho mediúnico. Compreende? Simples assim.
temos que ser sinceros e matar isso no nascedouro. Oh, meu Deus, estou no trabalho de Cristo, eu não tenho direito de transformar nenhum acontecimento em emoções de raiva, de ódio ou de separação do grupo. Eu não posso fazer isso, eu não tenho direito. Se a obsessão é persistente, se pegar no começo, e se você conversar com você assim, tá, meu Deus, eu não quero saber quem é certo e quem é errado, eu só não posso permitir ter um pensamento contrário a um trabalho de Jesus Cristo, que eu sou médio de Cristo. Oh, Caboclo Tupinambá, Nego Velho de Aruanda, Euripides, mas quem você acreditar? Me ajuda nesse processo que iniciou um processo obsessivo, ou uma auto-obsessão, ou eu estou fazendo uma auto-obsessão, ou eu estou passando por um momento de influenciação para chegar no processo de obsessão. Me ajuda. Sempre essa prece tem resultado. Sempre, sempre. Não tem nenhum momento que essa prece não falha, que ela falha. Sempre ela vai ter resultado. Entende? Mas se a pessoa não conseguir, porque às vezes a prece está saindo só da boca, e isso começa a crescer, procure a área mediúnica e converse. Fala, olha, eu estou sentindo uma leve rejeição com isso, ou uma intensa, ou uma raiva. Fala, né, na intensidade, geralmente acabou, a pessoa desfaz. Então, queria ajuda, nós vamos fazer vamos rezar para ela. Vamos rezar, eu rezo, você reza você. O que aconteceu assim? Você, não, mas isso é normal, acontece. Você só está materializando uma coisa que é do cotidiano, a pessoa tem o hábito de fazer isso. Ela faz com fulano, faz com Beltrano, faz comigo. Acontece. Às vezes é uma desarmonia pessoal da pessoa, é um hábito. Vamos nos corrigindo, vamos nos amando, vamos ajudando. Acaba ali. Olha, raríssimas exceções precisa fazer tratamento espiritual. Ou quando tem ali alguma obsessão, fala assim, não, na hora do trabalho mediúnico, vamos amar, vamos fraternalmente, vamos atender isso aí, atender a espiritualidade. Pronto, acaba ali. Não falou aí no livro? Isso é real, eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E é isso que nós praticamos nessa casa. E tem dado certo. Amém? Amém. Anota aí, considerações finais. Se alguém tiver alguma pergunta. Só agradecer mesmo a oportunidade do aprendizado. Meu amado Jesus, diante do altar do Teu amor, Senhor, agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de aprendizado, Senhor. Que Tu possas abençoar a nossa casa, abençoar a direção, cada trabalho e cada trabalhador. O aprendizado de hoje, Senhor, possa iluminar nossas mentes e nossas atitudes nos trabalhos diários, como medianeiros do Teu amor, como servos do Teu servo, Senhor Jesus. Abençoai os nossos lares, as nossas famílias, nossos familiares. Abençoai o retorno, Senhor, até a nossa casa, que o Senhor nos proteja. Proteja e fortaleça as barreiras fluídicas e magnéticas do Recanto da Paz. Graças te damos, entregamos assim as nossas vidas em Tuas santas mãos e oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos da prática de todo mal. Que Deus seja louvado hoje e sempre, que assim seja.